TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É com alegria que nos encontramos mais uma vez em mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. E este programa, como falamos na semana passada, é uma sequência, o segundo programa de uma sequência, e nós vamos tratar hoje do assunto batismo com o Espírito Santo. Semana passada tratamos do assunto batismo nas águas e neste programa trataremos então de batismo com o Espírito Santo. E para este tema nós vamos ler na Palavra do Senhor, nós vamos usar como texto base em Atos capítulo 1, no verso 8, que nos diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E conosco hoje, mais uma vez, para tratar deste assunto, nós temos a presença do pastor Anchieta Carvalho. Pastor Anchieta, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem também. É uma alegria muito grande estar convosco mais uma vez para tratar deste assunto tão importante na nossa vida. Conforme você mencionou, nós semana passada estivemos tratando sobre batismo nas águas. Batismo nas águas, isso. E é importante até que aqueles que nos ouvem, nos assistem, possam saber a diferença entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Muito bem. A primeira pergunta: o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, é importante que o crente compreenda com profundidade que no Velho Testamento o Espírito de Deus, ele pousava sobre algumas pessoas que às vezes estavam distantes geograficamente e às vezes no tempo também estavam distantes uma das outras. Então nós podemos dizer que no Velho Testamento o Espírito de Deus foi dado sob medida. No Novo Testamento, Deus vai usar o profeta Joel, no capítulo 2, no verso 28, para falar de um momento onde o Espírito Santo não seria dado mais sob medida, mas o Espírito Santo seria derramado, isto é, agora o Espírito Santo é dado sem medida. Então é importante, o que diz Joel no capítulo 2, verso 28, é uma profecia que aponta para os nossos dias. Essa profecia que Joel mencionou, a forma como Deus o usou, Joel vai apontar profeticamente para aquilo que haveria de acontecer depois que Jesus fosse assunto aos céus. Então, Joel diz assim: Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, e sobre os meus servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então observe uma coisa, é importante nós fazermos uma distinção. Velho Testamento, o Espírito Santo estava sendo dado sob medida. Novo Testamento, o Espírito Santo está derramado, isso é, sem medida. Isso é importante fazer essa distinção. Agora, a profecia de Joel, Jesus vai falar dela. Jesus vai falar e vai deixar uma orientação para a igreja. Em Lucas, no capítulo 24, verso 49, Jesus deixou a seguinte orientação: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ia morrer, ele estava preparando ali todas as coisas, e Jesus vai deixar uma palavra para os seus discípulos no seguinte sentido: que ele iria ser assunto aos céus, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Então Jesus vai reiterar a palavra de Joel no sentido de que a igreja agora ela seria assistida pela operação do Espírito Santo. E observe uma coisa, o que Joel diz? Nos últimos dias, qual é a expressão? É derramarei, é derramar.
Sobre o quê? Derramarei sobre toda a carne. Então, a operação do Espírito Santo, essa manifestação, o derramar do Espírito Santo é sobre toda a carne, isso é sobre o corpo. O corpo de Jesus, esta igreja que aceitou Jesus como seu Salvador, esta igreja agora, sobre ela está derramado a bênção do batismo com o Espírito Santo. Jesus citou isso, conforme mencionei. E esta promessa de Joel, ela vai se cumprir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 também. Capítulo 2 do livro de Atos, a igreja estava toda em Jerusalém, reunida em Jerusalém. Eles estavam ali atendendo a orientação de Jesus, ficar em Jerusalém. Jesus havia morrido na festa chamada Festa da Páscoa. Jesus foi o Cordeiro Pascal. A Páscoa é uma festa hebraica, é uma festa para os judeus. 50 dias após a Páscoa se comemorava a festa de Pentecostes. E o nome Pentecostes está relacionado exatamente a 50 dias após a Páscoa. Então, a igreja estava reunida em Jerusalém. Jerusalém estava em festa, porque estavam comemorando esta festa judaica, que é a festa de Pentecostes. Eles estavam todos ali, aguardando aquele momento, orando, buscando a face do Senhor, quando se cumpriu a promessa do Senhor, quando se cumpriu a promessa que Deus falou pela boca do profeta Joel e reiterou pela palavra do Senhor Jesus. Então, o texto bíblico diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isto é, a bênção do batismo com o Espírito Santo, pastor Josias, é para uma igreja que aprendeu a obedecer à voz do Senhor Jesus. Então, Jesus disse assim: ficar em Jerusalém. Eles ficaram. Então, eles atenderam essa determinação. E a Bíblia diz que, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas de fogo que pousavam sobre a cabeça de cada um dos irmãos que estavam ali. À medida que as línguas de fogo pousaram sobre a cabeça desses irmãos, o texto bíblico diz que eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E observe uma coisa, Jerusalém estava em festa. Então o texto bíblico que diz que haviam em Jerusalém pessoas de todos os lugares. A Bíblia diz assim: havia em Jerusalém partos, medos, elamitas, gentes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, do Cirene, da Bitínia. Então, Jerusalém estava em festa. Jerusalém ficava repleta de pessoas, gente de todas as partes, tinham ido a Jerusalém. A igreja estava reunida ali, quando de repente ocorreu aquilo que é a promessa, lá citada por Joel: o Espírito Santo foi derramado. Eu imagino que esta operação, esta manifestação do Espírito Santo foi algo tão glorioso e tão maravilhoso, porque uma multidão foi atraída para aquele local. E a Bíblia diz que quando eles chegaram ali, eles ouviam os discípulos. A igreja, ela tinha aproximadamente, diz a palavra de Deus, uma média de 120 membros, aproximados. Então tinha lá um grupinho de 120 pessoas e uma multidão em Jerusalém. E o que o Espírito Santo fez em um grupo de 120 pessoas foi algo tão glorioso e tão poderoso, o derramar do Espírito Santo, que uma multidão foi atraída para aquele local. E a Bíblia diz que quando eles foram atraídos, cada um, partos, medos, elamitas, da Ásia, da Capadócia, da Bitínia, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então houve ali uma operação extraordinária do Espírito Santo. Aquele foi um momento onde se cumpriu a profecia de Joel. Quando aconteceu aquele momento, as pessoas, o texto bíblico diz assim: todos se maravilharam e estavam suspensos. E diziam uns para os outros: o que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então hoje, na conjuntura atual, esta palavra ela se cumpre nos nossos dias também. Tem pessoas que quando o assunto é batismo com o Espírito Santo, eles se maravilham, eles ficam maravilhados. Há outras pessoas
que estão perplexas e dizem assim: o que quer dizer isto? E sentem interesse em saber o que está acontecendo com a igreja. Que derramar do Espírito, o que acontece com a igreja nessa última hora. Mas há um grupo também, e nós como igreja, nós precisamos de nos preparar para esse grupo. Há um grupo que não mudou, que existia na época da igreja primitiva e existe nos nossos dias também. Esse grupo, zombando, dizem: estão cheios de mosto. Então tem muita gente que, quando o assunto é batismo com o Espírito Santo, eles acham que batismo com o Espírito Santo foi para aquele momento, para aquela época, para aquela igreja, chamada igreja primitiva ou a igreja do primeiro século. Então esse tipo de linha de raciocínio, de pensamento não mudou. Tem muita gente que, quando olha para uma igreja batizada com o Espírito Santo, estão dizendo a mesma coisa: estão cheios de mosto. Isto é, esse povo, eles estão fora da sua razão. Mas na verdade, nós estamos cheios não do vinho, mas estamos cheios e embriagados pelo poder do Espírito Santo. Porque o que acontece com a igreja hoje, a igreja está embriagada, porque é o derramar do Espírito. Então existe uma igreja que está embriagada com o poder do Espírito Santo. Então isso é maravilhoso. A crítica pode vir, mas ninguém pode tirar a experiência do homem de Deus com o batismo com o Espírito Santo. E só quem viveu. Eu queria até me reportar àqueles que nos assistem para dizer: só quem foi batizado com o Espírito Santo pode entender a maravilha, a manifestação gloriosa do poder de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo na vida do crente. Eu queria abordar exatamente esse ponto do assunto que nós estamos tratando. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção para toda a igreja. Sim. Ele é dado sem medida, ele alcança todo o corpo. Agora, você acabou de dizer que só aquele que viveu é que pode dizer o que é essa experiência. Muito bem. Então qual é o benefício na vida do crente, de cada parte desse corpo, de cada membro desse corpo, daquele que tem a experiência com o batismo com o Espírito Santo? Qual o benefício na vida do crente? Eu vou voltar um pouquinho, até para a gente explicar essa parte doutrinária do batismo com o Espírito Santo, que é importante para todos aqueles que nos assistem. Primeiro que, em todos os evangelhos, em Mateus capítulo 3, verso 16, em João capítulo 1, verso 33, em Marcos capítulo 1, verso 8, em Mateus capítulo 3, verso 11, o texto bíblico é enfático em dizer: eu vos batizo com água, disse João Batista, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele, o Senhor Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a pergunta: batismo nas águas, o pastor leva o membro que decidiu por batizar-se e ele vai ser imerso nas águas para demonstrar publicamente a fé dele em Jesus. O batismo com o Espírito Santo é definido ali na igreja local. O batismo com o Espírito Santo, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, batiza com o Espírito Santo e com fogo. E é esse Jesus poderoso e maravilhoso que, na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue, ele está derramando o seu Espírito. Então, batismo com o Espírito Santo é uma necessidade da igreja hoje. Foi uma necessidade da igreja primitiva e é uma necessidade hoje nossa também. Você citou acerca dos benefícios desta bênção. Eu gostaria de manusear a palavra junto com aqueles que nos assistem. Vamos manusear. Eu gostaria de abrir primeiro o texto que você leu, pastor Josias, em Atos capítulo 1, verso 8. O texto bíblico diz assim: mas recebereis a virtude, isso é, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, qual o benefício do batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar. Vamos ao texto? Recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. Então, batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar. Então, o que é testemunha? A testemunha, ela fala daquilo que viu e daquilo que ouviu. E é por isso que a Bíblia diz que quando nós formos interrogados, questionados acerca da nossa fé, o Espírito de Deus falará pela nossa boca, porque o crente tem a experiência com o batismo com o Espírito Santo.
Então, testemunha é falar daquilo que viu e daquilo que ouviu. Pois bem, falamos aqui dessa primeira parte, da capacitação que o Espírito Santo dá ao servo para testemunhar do Senhor Jesus. É por isso que, quando Pedro, vamos voltar aqui ao texto bíblico, quando Pedro começou a falar, começou a pregar em Atos capítulo 2, quando a igreja foi batizada com o Espírito Santo, quando Pedro começou a pregar, todos se maravilharam e olharam para Pedro e disseram, mas não é esse homem um pescador? Que autoridade, que palavra é essa? Então, é poder para testemunhar. Pedro ali estava cheio do poder do Espírito Santo e é por isso que as pessoas espantavam. E essa é a beleza da obra do Espírito, que Deus nunca precisou de cultura humana, que Deus nunca precisou de homens extremamente capacitados para realizar a sua obra. Eu digo mais, eu digo qualquer um de nós, se nós tivéssemos uma mensagem e quiséssemos transmitir essa mensagem para o mundo inteiro, eu não chamaria Pedro, não sei se você chamaria. Eu não iria chamar Tiago, nem João. Eu iria procurar homens cultos, homens de projeção, não é verdade? Mas Deus usou esses homens porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E a glória Deus não dá a homens. São homens que vão ser agora instrumentos nas mãos de Deus pela ação gloriosa do poder do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar. Agora, outra coisa que é importante. O batismo com o Espírito Santo não nos eleva a uma categoria especial. Ser cheio do Espírito Santo não é para projeção humana, não é para colocar o homem em um pedestal. Antes, pelo contrário, estar cheio do Espírito Santo é estar submisso ao querer de Deus, é estar sendo direcionado por um Deus que assumiu o comando da nossa vida. Então, o batismo com o Espírito Santo é isso. Eu gostaria de convidar também para lermos outro texto na Palavra de Deus. Vamos abrir na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 13. Esse texto eu acho esse texto maravilhoso, glorioso. Efésios, capítulo 1, verso 13. Que diz assim, Efésios, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, isso é, em Jesus, também crido, vamos ao texto, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, qual o benefício? Qual o benefício desta bênção? O batismo com o Espírito Santo é um selo. É um selo para o cumprimento de uma grande promessa. A grande promessa de Jesus para a sua igreja é: eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, a igreja que vai ser arrebatada, ela não vai chegar na eternidade com um selo de um rótulo denominacional. Porque o que abre os portais da eternidade é o selo chamado batismo com o Espírito Santo. Estais selados com o Espírito Santo da promessa. É esse selo. Esse é o selo. É o selo do Espírito Santo da promessa. Da promessa. Então vamos aqui ao texto. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. Ele vai dizer, o que é esse Espírito Santo da promessa? Ele diz assim, o qual é o penhor da nossa herança. Então observe uma coisa, Pastor Josias, o que é penhor? Penhor é uma garantia. Penhor é garantia. Penhor é garantia. Então observe, vamos ao texto. O qual, batismo com o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. Qual é a nossa herança? A eternidade. A eternidade. Então, qual é a garantia? Qual é o penhor da herança? O penhor da herança é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma garantia que Deus deu ao fiel de que o céu está preparado para ele. O batismo com o Espírito Santo é uma garantia de que a promessa de Jesus vai se cumprir e a igreja vai ser arrebatada e vai entrar nos portais celestiais da eternidade. Glória a Deus. Então, é um selo
para o arrebatamento. É poder para testemunhar. E é a garantia que nós vamos entrar no céu. É o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Anchieta, a necessidade, portanto, do crente de ser batizado com o Espírito Santo é viver essa certeza da eternidade. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Muito bem. Mas há uma relação entre batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Qual é essa relação? Boa palavra. Boa palavra. Eu gostaria de mais uma vez voltarmos. Vamos voltar à palavra de Deus. Vamos ao texto em Atos capítulo 8. Eu vou citar vários textos aqui. Atos capítulo 8. Eu vou contar o que está descrito em Atos capítulo 8. Os irmãos depois podem conferir na palavra. Filipe estava em Samaria. E Filipe estava pregando a palavra de Deus em Samaria e as pessoas estavam aceitando Jesus como Salvador em Samaria. E à medida que as pessoas aceitavam Jesus, Filipe as batizava em nome de Jesus, né? Porque o texto bíblico muitas vezes o batismo em nome de Jesus é batismo segundo a ordenança de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo chama-se em nome de Jesus, certo? Filipe estava ali em Samaria batizando as pessoas nas águas, em nome de Jesus. Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perfeito. Os apóstolos estavam em Jerusalém. E eles ouviram a notícia de que pessoas estavam sendo salvas em Samaria. Então, qual foi a determinação do colégio apostólico? Eles enviaram para lá, conforme diz a palavra, Pedro e João. Então, Pedro e João deixaram Jerusalém e foram a Samaria. Quando Pedro e João chegaram em Samaria, tinha um grupinho já batizado nas águas. Aí vamos ao texto bíblico. Verso 15, capítulo 8, verso 15. Pedro e João, tendo descido, oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Verso 16, bem claro, para quem acha que não há batismo com o Espírito Santo, que só foi no dia de Pentecostes. Está aqui, ó. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, isso é, batismo nas águas. Verso 17, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora é importante, você fez a pergunta, qual a relação do batismo com o Espírito Santo com o dom espiritual? Uma coisa, pastor Josias, é batismo com o Espírito Santo. Isso é uma doutrina bíblica. E as igrejas, chamadas igrejas pentecostais, elas são chamadas assim porque fazendo alusão, fazendo referência que o primeiro momento, quando o Espírito Santo foi derramado, foi na festa de Pentecostes. Por isso, as igrejas que adotam o batismo com o Espírito Santo são chamadas de igrejas pentecostais, fazendo menção exatamente a Pentecostes. Tá? Agora, existe alguma associação entre batismo com o Espírito Santo e dom espiritual? Nós podemos dizer com todo embasamento bíblico que a palavra de Deus nos permite. Dom espiritual é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Ah, mas o Senhor pode batizar com o Espírito Santo e dar dom espiritual? Isso é da economia dele. Ele batiza com o Espírito Santo e ele dá dom espiritual. Se ele quiser, no mesmo momento, batizar nas águas, batizar com o Espírito Santo e dar dom espiritual, Deus é soberano em tudo que faz. Agora, você não pode relacionar que algumas igrejas, chamadas igrejas pentecostais, são irmãos queridos nossos, que nós os respeitamos, e não vai aqui nenhuma falta de respeito, mas apenas um esclarecimento doutrinário, que não há nenhuma correlação em dizer só é batizado com o Espírito Santo quem fala língua estranha. Porque os irmãos de Samaria foram batizados com o Espírito Santo após receberem imposição de mãos e não falaram língua estranha. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Ananias chegou, orou por Paulo, Paulo foi batizado, mas Paulo também não falou língua estranha. Então, não é correto você dizer que só é batizado com o Espírito Santo quem fala língua estranha, porque línguas estranhas
faz parte de dom espiritual. Aí você pode ser outro assunto. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Pronto, ali ele vai descrever acerca dos 9 dons espirituais, inclusive o dom de línguas estranhas. Mas você não pode dizer que só é batizado com o Espírito Santo quem fala línguas estranhas, porque está provado biblicamente que os irmãos de Samaria não falaram e que o apóstolo Paulo não falou língua estranha quando foi batizado. Então vamos aqui diferenciar batismo de João, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Como que nós podemos relacionar esses 3 batismos? Perfeito. Voltando aqui, só dizendo uma coisa. Eu disse que a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e falar línguas estranhas. Em Atos capítulo 10, quando Pedro foi à casa de Cornélio, e a Bíblia diz que Pedro, pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo foi derramado e ali eles falaram línguas estranhas. E depois de ser batizado com o Espírito Santo, então Pedro os batizou com o batismo nas águas. Em Atos capítulo 19, respondendo a sua pergunta, Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, Paulo vai chegar a Éfeso. Quando Paulo chega a Éfeso, Paulo vai encontrar um grupo de crentes que conviveram com João Batista. Então Paulo vai lhes fazer a seguinte pergunta: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Aí eles disseram a Paulo, Atos capítulo 19, quem quiser pode abrir, eu vou adiantar. Eles disseram assim: nós nem sabemos que há Espírito Santo. Aí Paulo, certamente surpreso, perguntou-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. E é nesse texto em Atos capítulo 19 que você vai ver que, aí Paulo vai explicar. O texto bíblico diz assim, a explicação de Paulo. E Paulo, então, explicando a eles, disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse é o batismo nas águas. Verso 5. Então, o batismo de João não valeu, como o batismo nas águas, que é o batismo da igreja, que é uma ordenança de Jesus, como a ceia. João batizou apontando para Jesus como aquele que havia de vir. Certo? O batismo de João existiu por um tempo determinado, por aquele momento. Hoje, a igreja vive o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 5, se cumpriu o batismo nas águas. Verso 6. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Observe que o dom espiritual pode estar associado, mas não há uma correlação em dizer só é batizado quem fala línguas, ou só é batizado quem profetiza. E só encerrando, pastor Josias, nós estamos falando aqui aproximadamente em Atos capítulo 9, nós estamos mais ou menos na história da igreja no ano 50 a 53 depois de Cristo. O que equivale a dizer que 20 anos após a igreja ter sido batizada lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, em Éfeso também, esses irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Isso é para tirar, porque alguns acham que o batismo com o Espírito Santo foi só para aquele momento, e 20 anos após a igreja ainda estava recebendo o batismo com o Espírito Santo. E hoje a igreja continua sendo batizada com o Espírito Santo. E até Jesus voltar, haverá crente sendo batizado com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E glória a Deus por isso, por essa grande bênção. Estamos chegando então ao final de mais um programa esclarecedor, com tantas informações e tanto conhecimento bíblico e doutrinário que está sendo transmitido através do programa Conversas Bíblicas. Nós queremos agradecer a sua audiência, você que está sempre acessando a Rádio Manaim, a TV Web Manaim, participando conosco, assistindo ao programa Conversas Bíblicas. Aliás, muitos pastores têm utilizado este programa junto aos seus obreiros
para discutir aspectos doutrinários desta obra que nós estamos vivendo, você é convidado a fazer a mesma coisa. Não deixe de entrar em contato conosco, mandando suas sugestões, falando acerca do programa, fazendo suas perguntas de temas, por exemplo, que você gostaria de que fossem abordados aqui no programa Conversas Bíblicas, através do e-mail que está aqui na tela, contato@tvwebmanaim.com.br. Pastor Anchieta, muito obrigado pela sua presença conosco num programa rico, esclarecedor. Convidamos para que o companheiro esteja em outras oportunidades junto conosco no programa Conversas Bíblicas. Amém. Pastor Josias, muito obrigado pelo convite e agradeço a todos os nossos queridos que estiveram participando conosco desse momento. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem. E na semana que vem estaremos mais uma vez juntos em mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Você é nosso convidado a estar conosco, a assistir a um novo programa, a um novo tema e a mais esclarecimento bíblico, doutrinário, acerca daquilo que o Senhor tem orientado para a sua obra. Nós assim nos despedimos de todos os nossos espectadores com a paz do Senhor Jesus. Rádio e TV Web Manaim, juntas, realizando a obra do Senhor Jesus. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.